Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Talk Show Pílulas de Sanidade. E hoje estamos aqui com o já conhecido Renato Lima. Boa noite, meu Olá, cara. boa noite, Giovanni, boa noite, pessoal. Bem, hoje vamos tratar um pouco sobre o tema da pornografia. Então, um tema muito importante, o grande mal do século. Já deixe seu like, compartilhe, assista os outros episódios do Talk Show se você não viu. Ele também tem um podcast que foi gravado aqui para a Priora. Com certeza. Né? Assista também, que muito bom. E, bem, Renato, conte um pouco mais sobre a importância do esporte para a cura da pornografia. Maravilha. A pornografia, ela é um vício psíquico. Ela não é uma dependência química, como alguns outros tipos de drogas, como a heroína, por exemplo. Ela é dependência psíquica, ela age no cérebro. Então nós temos duas abordagens para trabalhar com a pornografia. A abordagem tecnicamente psicológica, psíquica, pode ser feita na terapia, né, Claro. em casos de necessidade, e a própria abordagem fisiológica, porque a gente sabe que o nosso fisiológico influencia no nosso psíquico. Exato. Isso é uma coisa que é clara. Pessoas que são praticantes de esporte, eles costumam ter uma saúde neural melhor. Você tem uma capacidade de neuroplasticidade melhor para você ter hábitos bons. E pessoas que praticam esportes assiduamente, eles têm algumas condições que facilitam para que elas matam os vícios. Então eu vou começar falando da primeira condição, que é a própria performance. Então pessoas que praticam esportes e querem melhorar a performance, elas sabem, por exemplo, que elas não podem fumar, elas não podem ficar consumindo bebida alcoólica, tudo isso vai para a performance. E elas vão perceber também que o uso de pornografia vai ser prejudicial para a performance delas. Então, elas vão ter uma razão para combater a pornografia através da performance esportiva. Agora, indo para uma parte um pouco mais fisiológica. Elas vão ter mais fadiga natural, fadiga de trabalho, né? Porque assim, nós temos vários tipos de fadiga mental, a própria fadiga física de trabalho, e a fadiga do exercício físico é uma fadiga programada, né? Essa que é a diferença de uma atividade física para um exercício físico, por exemplo. Atividade física é tudo que a gente faz, que gasta caloria. Pode ser isso aqui, é uma atividade física. E o exercício físico ele é um exercício programado para gerar uma certa fadiga, que vai gerar uma adaptação. Como nós temos essa fadiga programada, normalmente nós vamos ter um sono de qualidade melhor e nós não vamos ter tanta energia para colocar nesse tipo de coisa. Então, um atleta, por exemplo, quando ele chega de noite, ele só quer dormir. Só que porque ele já está Porque ele tá cansado. exausto, né? Mas como a maioria das pessoas não tem uma rotina de treino de atleta, ela vai ter uma melhora no próprio sono natural. Então vai chegar de noite, ela vai ter sono naturalmente, ela não vai querer ficar mexendo no celular. Vai deitar ansiosa, aí já vai ser uma Exato. ocasião. Exatamente. Vai ter a questão de que ela vai passar menos tempo ocioso por causa do esporte. Que pensa comigo, você vai treinar uma hora por dia na academia, mas não é só aquela uma hora. Você tem meia hora para você ir para academia, meia hora para você voltar, o tempo que você vai tomar um banho, o tempo que você vai trocar de roupa, o tempo que você vai consumir ir atrás de uma alimentação mais saudável. Então você tem menos tempo de ócio por conta do esporte, não só pelo tempo que você está praticando, mas por tudo que envolve o esporte ali ao redor. E você tem a questão de que quando você está com o seu corpo, seu físico ordenado, você ordena suas paixões com mais facilidade. Você ordena seu apetite compulsivo, né, como estamos falando aqui, e você tem uma fortaleza maior para lutar contra esse vício. Tipo, porque, por exemplo, por esporte, você precisa ter o apetite irascível. Com certeza. E aí, se no esporte o irascível já consegue, digamos, vencer o compulsível, na hora de uma tentação que você vai ter um mal árduo a evitar, o apetite mais facilmente vai vencer o O compulsível. irascível venceu. Possível, porque você vai ter o irascível mais fortalecido e mais controlado para você buscar um bem maior, que no caso é o bem da pureza. Se você consegue superar todas as dificuldades que o esporte te impõe, inclusive essas outras que eu te falei, de buscar uma performance melhor, evitar aquela performance, você vai ter mais razões, que uma das coisas que é importante quando você busca vencer um vício, é você ter um motivo
pela corrente. Quando você não tem motivo, é muito mais difícil. E o esporte te dá um grande motivo, né? Além da vida espiritual, você tem um motivo a mais. E você tem essas armas de você crescer na virtude através do esporte. Exatamente. Viktor Frankl ele já via muito essa questão de ter o porquê, Sim. né? Tipo, ele estava no campo de concentração e ele via que alguns prisioneiros morriam mais facilmente, desistiam mais facilmente, e outros tinham uma capacidade de resistir muito forte. E porque ele percebeu, porque eles têm um ideal, eles sabem o porquê que eles têm que sobreviver a tal dor, digamos assim, a tantas torturas. Isso dá uma força extra na hora de combater. Exatamente. Tipo é muito esse fato de você ter um ideal que é realizável, Sim. concreto, e que você, tipo, você pode, sei lá, idealizar em frases, é uma arma psicológica enorme. Muito forte. Você consegue fazer muito mais com isso. Também tem a questão da autoestima, que eu sempre bato nessa tecla. Cara, as pessoas precisam ter uma autoestima boa. Não é vaidade você ter uma autoestima boa. Pelo contrário, né? A humildade é a verdade. Então nós temos que olhar nossas vaidades e reconhecê-las como dom de Deus. E quando você olha para si mesmo, por exemplo, poxa, ontem eu levantava 10 quilos no supino, hoje eu levanto 20. Se eu consigo dobrar a carga, por que eu não consigo vencer a minha vontade de acessar ali? Eu venci ali na academia, eu posso vencer aqui também. Exato. Você prova para si mesmo que você pode vencer, você tem essa capacidade. Até porque é uma ingratidão com Deus se nós olharmos para nós mesmos e falarmos, eu não consigo isso. Tem coisas que nós só conseguimos com a graça de mim. Tem certeza. coisas que a nossa própria natureza, dada por Deus, é capaz de se realizar. Exatamente. Tipo um empurrãozinho da graça, hein? Com certeza. Mas que depende do nosso sim, né? Do nosso sim. E pela sua experiência, por tudo que você já passou, pelas pessoas que você já atendeu, quais são os melhores meios para vencer o vício e guardar a castidade? Digamos, eu vi que você fala muito do banho gelado, Sim. da sua importância. Poderia explicar um pouco mais, enfim? O banho gelado, ele é uma mortificação muito incômoda para a maioria das pessoas. Depois que você acostuma, ele fica até, de certa forma, prazeroso. Mas assim, ele te tira de uma zona de conforto muito grande. Porque um banho quente, ele é um instrumento de relaxamento muito bom, principalmente quando você toma antes de dormir. Só que o banho gelado, ele te gera uma descarga de cortisol, dispara uma descarga de cortisol muito grande. E para você ficar ali resistindo, você precisa ter um brio, uma fortaleza muito grande. E ao mesmo tempo, ele te refreia um pouco a parte da paixão da libido, porque o gelo, o frio, a água gelada, ele tem a característica de ser vasoconstritor. Então, seu sangue ele vai diminuir, seu vaso diminui. Então, se você está ali numa tentação muito grande de castidade, o banho gelado, ao mesmo tempo que ele refreia a sua parte fisiológica, através da vasoconstrição, ele vai trabalhar nessa questão da fortaleza, porque você vai estar ali numa situação de estresse muito grande, liberando muito cortisol, e você precisa controlar aquilo. Então você vai, entra no banho gelado, faz exercício de respiração para aguentar ali, e quando você estiver num momento de tentação, você vai lembrar daquilo e vai fazer aquele exercício de respiração, e você fala, pô, eu consegui vencer o banho gelado, eu consigo vencer essa tentação. E às vezes, sei lá, por exemplo, usar o banho gelado quando você está com uma tentação, uma ideia obsessiva, ajuda também. Ajuda né? completamente, porque você vai mudar totalmente o foco do seu cérebro para aquele desespero de você suportar aquela água gelada nas suas costas. E nós temos algumas células de gordura marrom, bem na... Sabe aquela região das costas quando a água gelada você dá um arrepio? Aquela região você tem algumas células de gordura marrons que elas reagem no gelo, justamente para fazer com que você queime mais gordura para produzir calor, né? Porque o seu corpo entende, pô, estou numa situação de frio e eu preciso produzir calor para não morrer de frio. E isso ativa essas células que inclusive vão ajudar você a queimar mais gordura, ó a dica ali. E ela vai fazer com que o seu foco seja totalmente ali. Então, pô, um dos grandes problemas da tentação para pornografia é que você fica com a cabeça totalmente voltada para aquilo e achando que aquilo vai ser a única coisa que vai te aliviar, seja do estresse, seja da depressão, seja da ansiedade. E aí quando você coloca o foco em algo físico extremo, diferente, você vai esquecer na hora. Porque o
não morrer de frio é uma coisa muito mais importante para o seu cérebro do que aliviar a ansiedade com a pornografia, com certeza. E eu gosto muito dessa abordagem de, cara, quando você está no extremo da tentação, você precisa levar a sua atenção para alguma outra coisa. Então os exercícios de mindfulness são bons, de atenção plena, exercícios de respiração. O exercício que eu gosto muito, você tá ali, cara, desesperado, chegou a vontade de consumir pornografia. Pega a sua mão não dominante e começa a escrever um poema, escrever um versículo bíblico. E escreve ele mais de uma vez até ele ficar na melhor perfeição possível da sua mão não dominante. Porque quando você escreve com a mão dominante, você não está pensando, você não está usando toda a sua atenção. É automático. Se você usa a sua mão não dominante, é uma tarefa tão difícil que você vai parar de pensar na pornografia, porque você vai tentar fazer o negócio. Então, exercícios de atenção plena são excelentes nesse momento. Eu gosto muito de utilizá-los. Muito interessante, porque muda o foco, né? Muda o foco totalmente. E, cara, na sua luta, como que foi a virada de chave, assim? Porque o que te fez virar e falar, pô, cara, tem que sair disso, eu tô viciado, tô me afundando. Qual foi, o que te levou até essa viradinha? Foi quando eu percebi que eu estaria desagradando a Deus e que eu nunca seria um homem decente, capaz de ser digno de uma mulher boa. Porque eu sempre tive o sonho de casar, construir minha família, de ter filhos, de ser um bom pai. E como todo homem católico, você sempre reza a Deus pedindo uma mulher boa. Com certeza. Mas um cara que fica olhando para uma tela de celular, de um computador, vendo mulheres em uma situação degradante e tendo prazer com isso, eu olhava e pensava assim, como que eu posso ter a cara de pau de rezar para Deus pedir para uma mulher digna, uma mulher boa, uma mulher que vai ser uma boa mãe, uma santa mãe para os meus filhos. Primeiro, eu preciso ser um homem digno, eu preciso ser um homem bom. Tem que estar à altura. Eu tenho que estar à altura, então eu preciso me purificar. Então, em primeiro lugar, eu falei que combater esse vício. Eu tive muitas coisas na minha vida que me auxiliaram. Na época, eu trabalhava muito, então eu não tinha tempo de ócio, praticamente, isso ajudou demais. Mas uma coisa que é importante de salientar é que as pessoas olham para o sexto mandamento como uma proibição. Exatamente. Como um mandamento negativo. Você não pode pecar por castidade. Só que assim, depois de um tempo de combate, teve uma virada de chave na minha cabeça. Cara, não é isso. Deus quer algo mais. Você não só evita cair nos pecados, mas você adquire a virtude da pureza. Então você começa a olhar para as mulheres, por exemplo, não como objeto. Não como objeto, mas você olha para a alma delas e você vê a beleza que Deus vê nelas. É interessante porque com o surgimento da psicologia moderna, a ética moderna, ela meio que separa toda essa questão afetiva digamos, do que se tem do que se tem, o que não se tem que fazer, das leis. Então, por exemplo, a gente vê claramente isso na questão da castidade. Tipo, eles veem que é uma repressão. Sim. Né? E na verdade não é isso. Não é isso. Tipo, nós temos que ordenar os nossos afetos, guardar os nossos afetos para aquilo que se tem que fazer, para assim poder amar o melhor. Com certeza. E de fato, cara, assim, se você for parar pra ver, a sexualidade no casamento é algo muito bonito. Tipo, os dois cônjuges ali no ato estão falando, cara, eu te amo, você me ama e por isso eu me entrego totalmente a ti. Né? Nós somos já uma só carne. E o fruto disso são os filhos. O sacerdote ele entrega o sacrifício no altar, né? Só que o altar do casal é o leito do casal. E depois que a gente passa por um começo de purificação, a gente precisa olhar para esse horizonte e enxergar que a virtude da pureza e a sexualidade humana, eles são muito maiores do que simplesmente essa coisa animalesca que a pornografia nos dá. E quando a gente consegue atingir esse olhar, através da purificação, de vida de oração e de estudos sobre o tema, a gente tem uma facilidade maior de perceber o mal da pornografia. Porque quanto mais sagrado algo é, pior é a corrupção desse algo. Exatamente. E isso ajuda a gente a criar um certo desprezo, né? Porque uma das coisas que me ajudou também a combater a pornografia com mais facilidade foi desprezar a pornografia. Foi sentir nojo da pornografia, sentir ódio de perceber o quanto aquilo era ruim. Porque o viciado em pornografia, ele vê aquilo como um bem. Estou estressado, eu preciso me aliviar. Qual que é o bem? Pornografia.
Estou deprimido, preciso me aliviar. Quer o bem? Pornografia. E o ser humano, ele tem uma tendência a não buscar o mal pelo mal, mas buscar o mal como um bem aparente. Exato. Então, quando ele vai buscar a pornografia, por mais que ele tenha uma certa consciência de que aquilo é ruim, ele ainda não assimila, porque ele só está enxergando o bem ali, o prazer sexual que vai aliviar ele dos sofrimentos que ele está tendo. Só que ele não percebe que muitas vezes a ansiedade que ele sente que faz ele ir até a pornografia nada mais é do que um sintoma de abstinência da própria pornografia. E aí, a partir do momento que ele passa a sentir nojo daquilo, ele vai perdendo a vontade de ver. Por mais que seja um processo, mas assim, pense em alguma coisa que você comeu um dia que te fez mal, que você nunca mais quis na vida, por mais que tenha sido isso. Então, cara, eu não, vou dar um exemplo aqui. Se eu comer gorgonzola, eu passo mal, por mais que seja gostoso. Não é o meu caso, eu passo mal. Mas assim, você passa a não querer mais aquilo porque você percebeu o mal que fez pro seu organismo. Então, a partir do momento que você entende o mal que a pornografia fez para sua alma e você começa a odiar ela, você começa a ter menos vontade de ver. E passa por um processo de você perceber que você não precisa daquilo. E é engraçado que faz um mal para quem consome, para esposo, para famílias de quem consome e para todas as crises pornográficas, porque a indústria pornográfica é um lixo. É uma máquina de moer carne. Exatamente. Exatamente. Cara, eu já vi vários relatos de esposas, né, de cujo o marido é viciado, e assim, um número de depressão, de mulheres que, sei lá, querem cometer suicídio, que o marido as trata como um objeto. É altíssimo. Os casos de sofrimento. E filhos também que pegam os pais, caem no mesmo vício. Eu já recebi relatos de gente falando que, cara, eu tô tão viciado em pornografia que eu não sinto atração pela minha esposa. Cara, já teve casos de casais que ficaram 5 anos sem fazer sexo por causa disso. Exato. E o ato sexual dentro do matrimônio, ele é um ódio que o próprio Deus dá. Lembra? Deus gosta. Deus quis. O próprio Deus quis, é um presente. É muito bonito. Dentro do casamento. Dentro do casamento, dentro do texto matrimônio. É belíssimo, uma oração maravilhosa, é quase um sacramental. Se não tiver falando e a perversão dele destrói o homem. Faz com que o homem enxergue as pessoas como objetos. E uma das coisas que mais afeta as pessoas é justamente essa coisa de não admitir que você não precisa, que você vai ficar bem. Você tem que entender. Inclusive, até o prazer sexual você pode viver sem ele. Exatamente. A gente vê os celibatários, os pares, os monges, eles conseguem viver sem o prazer sexual. Ele não é um prazer necessário à vida humana. É claro que ele é um dom de Deus pro matrimônio, mas ele não é necessário. Exato. Você pode viver sem ele. E isso é algo importante. E isso, porque eu fui seminarista numa época. E assim, o que os padres falavam que a questão da castidade tem que estar muito bem ordenada afetivamente. Por quê? Porque, cara, você não vai sentir a falta de um prazer. Você não vai sentir a falta desse prazer. Você vai sentir a falta de ter alguém para amar. E esse é o X da castidade. Se os padres, eles não estão bem ordenados afetivamente, se eles não têm o seu amor totalmente para Deus, eles não vão conseguir viver a castidade. Mas não é questão de que não conseguem viver sem aquele prazer do ato. É questão do amor. É o amor. E a pornografia, ela justamente destrói o ato. Porque você não precisa de um parceiro, você não precisa de uma pessoa para ter o prazer sexual, você só precisa do acesso. Exatamente, é igual uma comida que você compra, e joga fora. E uma coisa que é interessante, que é para provar que você não precisa desse prazer, que se você acha que precisa, você está se enganando. Imagina que você caiu no acidente de avião na floresta amazônica, sem sinal de internet, sem celular, nada, você precisa sobreviver. A sua necessidade de preservação de vida vai ser tão grande que você não vai lembrar que isso existe. Não vai passar pela sua cabeça. Você só vai lembrar disso quando você chegar no conforto da sua casa, em segurança. Mas se você passar 40 dias perdido no mato, com fome, com frio, com medo,
A última coisa que vai passar pela sua cabeça é, nossa, eu preciso ver um videozinho da legal. E aí, se isso acontecer, até as coisas mais simples vão causar, tipo, mais prazer do que o normal. Exato. Porque vai comer uma fruta que você pegou, mas eu exatamente, porque o povo tá viciado em dopamina hoje em dia, não dá. Exato. E assim, coisas que levam à preservação da sua vida são muito mais importantes do que coisas que te dão um prazer falso. E outra coisa também que as pessoas, uma dica importantíssima é: não fique contando dias. Isso eu vejo que é um erro muito grande para quem está tentando parar. Ficar contando, estou 15 dias sem pornografia, estou 16 dias sem pornografia. A partir do momento que você parou, cara. Por que você vai contar um negócio que você nunca mais vai fazer? Exatamente. Se você quer contar de porque... E as pessoas... Eu até entendo a intenção boa que as pessoas têm em contar, mas não é uma boa estratégia. Porque assim, pô, legal, estou 30 dias sem pornografia. Aí no 31º você cai, você vai se achar um fracasso. Você fala, cara, eu só consigo ficar 31 dias. Eu fiquei 31 e fracassei. Se você vai parar, para. Simplesmente, a partir de hoje, não cai mais. Se você cair, triste, confessa, refirma o seu propósito e começa de novo. Vamos na luta. Você vai ter menos frustrações se você não tiver essa métrica, porque você vai colocar na sua cabeça que é pro resto da vida. Exatamente. E não por um período. Se ficar 3 meses sem ver, acabou. Exatamente. No 4º mês você pode ver. E esse negócio de você caiu e você ficar, tipo, se remoendo por causa disso, duas coisas. Primeiro, porque é um certo sinal de orgulho. Sim. Como que eu pude cair? Cara, você já ficou viciado. Você vai cair. Entendeu? Lute, não tem que cair, mas você vai cair. É normal. É normal. Entendeu? Então, e sem esse orgulho de fundo, você é pecador. Se perdoe. Isso, perdoe. Entendeu? Se perdoe. E além disso, o fato de você cair e ficar com essa ideia já é ocasião para vir uma outra ideia obsessiva para você cair de novo. Você vai colocar na cabeça, eu não tenho mais jeito, eu não vou conseguir. Mesmo você tendo a graça divina ali te auxiliando, você tendo recursos humanos muito bons, psicoterapia, todos esses recursos, a partir do momento que você coloca na cabeça que você não tem jeito, como o Giovanni disse, é uma soberba. Você está dizendo que o seu pecado, sua queda é maior do que a graça divina e é maior do que a própria capacidade humana que Deus te deu de se recuperar. Mesmo que você necessite de ajuda de um terapeuta deles. Então assim, você está colocando uma magnitude muito grande no seu erro, na sua falha. E isso não é saudável, isso não vai te ajudar. Você tem que olhar, cara, eu caí, é uma pena, eu caí de novo, vou lá para o confessionário, eu vou reafirmar o meu propósito, eu sou fraco, eu sou pecador, mas eu vou continuar, vou tentar de novo. E tem a graça de Deus. Tem a graça de Deus. E se perdoe. Se nosso Senhor te perdoa, quem é você para não se perdoar? Sabe? Você fala isso, cara. Quem é você para não se perdoar se Deus te perdoa? Exatamente. E pra você, assim, quais são as principais causas da pornografia? Solidão. Solidão. Hoje nós vivemos uma época muito solitária, principalmente por ser uma época em que a gente tem muita tecnologia de conexão, mas pouca conexão humana real. Então, teve o ano de 2020, né, que a gente ficou recluso. Sim. E que as pessoas se apegaram muito mais à tecnologia do que antes. Mas desde antes disso mesmo, eu percebo que a sociedade se tornou mais solitária e mais egoísta, porque as pessoas olham mais para si mesmas só. Elas querem buscar mais uma felicidade pessoal muito grande. Antigamente você tinha um senso comunitário muito maior. E hoje em dia você não tem. Antigamente você tinha famílias numerosas, famílias que comiam na mesa juntas. E hoje em dia você não tem. Desde que a gente fala hoje do celular, da internet, mas desde que a televisão entrou nos lares das famílias, as pessoas não comem mais na mesa, elas comem na frente da TV. Ou cada um no seu quarto, vendo na sua TV. Ou hoje cada um no seu quarto, no seu celular. Então as pessoas foram se tornando mais solitárias e não percebendo isso. E o ser humano, ele precisa de amor, ele precisa de afeto. E ele está buscando esse afeto num lugar onde esse afeto é falso, onde esse afeto não existe. Então, a gente pode até falar de, adolescente acaba indo buscar prazer por causa de você está na puberdade e tal, isso é real. Mas no fim das contas, o que faz a pessoa buscar a pornografia é solidão. Tem uma certa busca de intimidade onde não tem. Buscando intimidade onde não tem. E essa solidão pode vir
de diversos fatores, mas eu vejo que lugares e pessoas que têm uma vida comunitária mais forte, amigos que saem, que se encontram mais, têm encontros saudáveis, se divertem, pessoas se encontram, se conectam de verdade, sem ser com a tecnologia, elas tendem a ter menos sensação de solidão. Elas tendem a, mesmo quando estão sozinhas, se sentir mais parte de um grupo. E isso faz com que elas não precisem ficar buscando afeto onde o afeto é falso. Exatamente. Então, eu acho que o que leva muito as pessoas à pornografia é esse sentimento de solidão. E ele pode vir de várias coisas. Problemas em família, problemas no trabalho, vício em tecnologia, vício em celular, essa coisa de achar que você não vai ser feliz se não tiver prazer sexual também é muito grave, porque às vezes o cara não cai na pornografia, mas ele cai na farra, porque ele acha que, pô, se eu não sair na balada pegando um monte de mulher, eu não vou ser feliz, às vezes chata. Então a gente tem que buscar o afeto, sim, buscar o amor, mas buscar no lugar certo. Em primeiro lugar, em Deus. Em segundo, na família. E em terceiro, na comunidade. E é muito importante a hierarquia, porque uma criatura nunca vai poder preencher o lugar de Deus. Então assim, se o seu coração não está ordenado para Deus, primeiramente, cara, pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ter a melhor namorada do mundo, tu vai estar sentindo vazio. O coração tem que estar em Deus em primeiro lugar. Exatamente. E aí quando a gente tem essa hierarquia de afetos, a gente busca em primeiro lugar Deus, em segundo a gente está lá com a nossa família, as pessoas próximo, mais próximo, né? Em terceiro a nossa comunidade, os nossos amigos, é bom que tenhamos amigos, tenhamos comunidades, o que busquemos estar em contato com pessoas reais, fazendo atividades reais, essa sensação diminui. Então, é claro, hoje em dia o celular, a internet é uma realidade que a gente não vai abolir. Não tem como. Não tem como. É uma realidade que até pro trabalho, eu trabalho com isso, né? Mas assim, diminuam, sejam mais com pessoas de verdade. Saibam desligar o celular quando tem que fazer alguma coisa, bota o Instagram no modo silencioso, e vai também isso. E tem uma pessoa que você precisa estar com ela. E é essencial para você aprender a estar com ela, mesmo que é a pessoa mais difícil do mundo de você estar aqui consigo mesmo. As pessoas também perderam a capacidade de viver com o silêncio e com a sua própria companhia. Porque quando você está sozinho, em silêncio, você é obrigado a encarar você mesmo. E como nós somos pecadores, não é legal a gente encarar a gente vê nossa lixo que a gente é. A gente olha e a gente vê nossos defeitos, a gente vê nossas falhas. E só que a gente precisa aprender a conviver com o nosso mesmo. Porque a gente entende que a nossa solidão, ela só é solitária. Vai ficar meio engraçado. A nossa solidão, ela só é solitária quando nós não estamos com Deus e nem conosco mesmo, nós mesmos. Porque no diálogo de Santa Catarina de Sena, Deus Pai diz a Santa Catarina que o homem ele é como um espelho. Ele tem um vazio, que é próprio dele, mas ali dentro na alma dele tem um espelho que reflete Deus. Então quando a gente olha para a nossa alma, nós vemos todos os nossos defeitos, nós vemos nossas limitações, nosso passado, nossa miséria, mas nós vemos ali que dentro da nossa alma, Deus abriu. Deus quer lapidar um diamante bruto. Então, a gente acaba até se libertando, cara. Quando a gente tem um tempo com nós mesmos, e mesmo vendo nossos defeitos, a gente encontra uma certa liberdade que nos salva da solidão. Dessa solidão mórbida que nos leva aos vícios. E é libertador quando nós vemos os nossos defeitos e aceitamos eles. Não que nós aceitemos eles para continuar neles, mas justamente para superá-los. Eu sou fraco nisso aqui. Graças a Deus que eu vi, agora eu vou trabalhar nisso. E a gente também melhora nessa questão de se perdoar. Quando a gente cria a coragem de se encarar e de encarar nossos próprios defeitos. A gente também conquista essa habilidade de se perdoar, que é uma habilidade muito importante quando a gente for contra algum vício, que a gente pode cair nele, corretamente. Um dos passos principais assim para se livrar do vício da pornografia é o perdoar. Perdoar a si mesmo, perdoar ao próximo e, em certo sentido, até perdoar a Deus. Não porque Deus errou, mas porque tem muitos fatos na nossa vida que nós colocamos a culpa em Deus. E se nós não fazemos esse fato de perdoar, entre aspas,
a Deus, nunca vamos conseguir nos libertar. Sabe? É muito interessante esse negócio que você falou de Deus está no íntimo. A própria Santa Elizabeth da Trindade falava isso. Ela, uma santa carmelita, né, da época de Santa Teresinha, e ela falava: eu me sinto habitada pela Santíssima Trindade. Ela está no mais íntimo de mim. Então, E o que eu acho que é o ápice de quando você está purificado e vencido, é quando você começa a amar a pureza. Quando você começa a encarar a castidade não como um fardo, mas como uma alegria. E esse momento chega, você passa por um processo. Castidade lá é no Logos, no começo. E você sempre vai ter tentações até o fim da sua vida. Mesmo que você case, mesmo que você venha celibatário, mesmo que você seja estigmatizado, você vai ter tentações. Porque o demônio é como o leão que ruge procurando a quem devorar. Mas depois de um tempo de purificação e de vida de oração, você começa a amar a pureza de uma forma tão grande que você começa a olhar para as pessoas e ver que chega a alma delas, e não mais o corpo. Não mais o que essa pessoa pode oferecer de prazer para mim. Mas, nossa, olha a obra de Deus. Olha a beleza de Deus que está ali. de Deus que está ali. E aí você encara tudo de uma forma mais leve. Que você começa, mesmo que limitadamente, a enxergar as pessoas como Deus as enxerga. Cara, a virtude da pureza, ela é... Eu não sei nem descrever como é magnífica. Nossa Senhora, São José tinha ela num grau assim impressionante, inigualável. Mas nós, seres humanos, fomos feitos para amar. E para amar como Deus ama. Então nós podemos chegar lá. Seja dentro do matrimônio, em que a pureza também é necessária. Seja dentro do estado de vida celibatário. Então ela é o que nos permite ser parecido com os anjos, né? Os puros de coração verão a Deus. Então, o passo essencial assim para a gente vencer de vez esse início é amar essa pureza, encontrar alegria e felicidade. Bem, Renato, muito obrigado pelas palavras. Muito bom ter essa conversa com você. Foi uma honra estar aqui. Uma honra estar aqui novamente também. Se você gostou também desse talk show, comente, compartilhe. E, meu caro, foi uma honra gravar todos esses episódios, uma honra te conhecer aqui. Boa noite. E com certeza nos veremos mais pra frente sobre talk shows, programas, podcast. Siga-nos e até mais. Até mais, boa noite.